Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar um dos maiores erros que mais de 90% dos dentistas cometem na hora de realizar as suas restaurações de resina composta. É incrível, mas é algo que sempre foi comentado na literatura, sempre foi assunto de artigos clássicos de autores como o professor John Guinness, como o professor Bart van Merbeek, como o professor Jorge Perdigão, como o professor Ricardo Marinho de Carvalho e vários outros professores, como o professor Alessandro Loguércio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um dos maiores pesquisadores hoje em atuação no Brasil e no mundo, né? Tenho orgulho de me formar na universidade, ter me formado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O professor Loguércio está fazendo um trabalho absurdamente bonito com relação à produção científica. Então, hoje um dos maiores pesquisadores aí do nosso Brasil, e muitos trabalhos ao longo desses 10, 20 anos, desde que começou a se comentar, começou a se falar sobre camada híbrida, desde que Nakabayashi descobriu a camada híbrida e começou essa avalanche de trabalhos falando sobre adesão em dentina, que se fala nisso. E infelizmente a maioria dos clínicos não leva isso a sério, e a gente acaba vendo que realmente depois de muito tempo que começa a acontecer as infiltrações marginais, as percolações marginais, as perdas das restaurações, e você pode evitar isso com um procedimento muito simples, minimizar casos assim de percolação marginal, de perda das restaurações, de reincidência de cárie, por um procedimento muito simples, e só que ele precisa ser copiosamente executado e com uma ideia muito simples, que foi até fabricado um aparelhinho muito simples, e que infelizmente no Brasil não houve uma distribuição desse aparelhinho. Eu consegui comprar esse aparelho há mais de 10, 15 anos, não lembro bem, ele está tudo estoporado, mas está funcionando ainda, tá? Então eu quero te mostrar como que você pode utilizar esse aparelhinho e você aumentar em até 30% a segurança das suas restaurações, como muitos trabalhos falam, a segurança das suas restaurações ao longo do tempo, na prevenção e no aumento da adesividade e da parte hermética da restauração quando você aplica o seu sistema adesivo. Do que eu estou falando? Eu estou falando principalmente quando você utiliza um sistema adesivo, um sistema adesivo em que você faz o condicionamento ácido do esmalte e da dentina, e você precisa lavar e secar. O porquê que eu estou gravando esse vídeo? Porque no Brasil, o dentista brasileiro ele não consegue viver sem o ácido fosfórico, né? Então muitas vezes, apesar de que a escola dos adesivos autocondicionantes já tem entrado bem no Brasil, a maioria esmagadora dos dentistas brasileiros ainda fazem o condicionamento do esmalte, né? Um condicionamento por um tempo reduzido na dentina, como foi preconizado durante muito tempo, principalmente na década de 90, né, que a gente houve aquela explosão e aquele frenesi com relação a você condicionar a dentina e fazer a camada híbrida ali na dentina, né? Então o dentista brasileiro ele ainda condiciona esmalte e dentina e utiliza os adesivos simplificados, e graças a Deus, a indústria, né, hoje os dentistas utilizam os adesivos universais, e que ainda bem que a maioria deles tem o monômero MDP, que pode aí ajudar aí na sua relação e na sua relação com o cálcio, e aí aumentar a longevidade das restaurações. Porém, é importante que o dentista não se esqueça que isso foi muito relatado na literatura com relação aos solventes que esses adesivos, mesmo os universais, que esses adesivos têm na composição. Claro,
porque foi saído dos adesivos de quarta geração, que tinham um bonde separado do primer, foi juntado tudo isso para simplificar. E o adesivo hoje que se usa corriqueiramente na clínica, na maioria esmagadora dos clínicos, é um adesivo que tem um frasco só, e ali dentro você tem solventes, você tem um adesivo com uma leve acidez e com uma grande quantidade de solventes ali dentro. E você precisa arrumar um jeito de tirar aquele solvente ali de dentro. Por que você precisa tirar aquele solvente? Porque nós precisamos de um adesivo realmente mais encorpado para você realmente ter ali um selamento hermético ali naquela dentina. E muitas vezes o solvente ali dentro ele vai atrapalhar, ele vai fazer com que essa adesão ela fique mais permeável. Então sempre o ideal é que você remova aquele solvente ali dentro. E de que forma você faz isso? Ah, professor, não precisa essa explicação toda, que eu sei que eu tenho que jogar um jato de ar logo depois que eu faço o meu condicionamento, lavagem, aplicação, secagem, aplicação do adesivo, e depois eu seco com jato de ar. O grande problema é que a maioria também muito grande aí dos consultórios odontológicos não são preparados para que a seringa tríplice do ar venha totalmente isenta de óleo, umidade e impurezas, né? Então muitas vezes, principalmente consultórios mais antigos, né, e consultórios atuais também, a maioria das pessoas não se preocupam em colocar um filtro para barrar essa umidade que vem ali do compressor, né? Então o que nós precisamos? Muitos artigos já foram escritos de que um ar morno e seco, absolutamente isento de qualquer tipo de umidade vindo de um compressor, né, pode aumentar em 30% ali a força adesiva, principalmente quando você tem, né, esses procedimentos em que você precisa fazer a lavagem e secagem, aplicação do adesivo e remoção do solvente. Então, ao invés de você utilizar a sua seringa tríplice, que você pode correr o risco de você deixar ali dentro da sua dentina um adesivo com solvente e você realizar fotopolimerização e você ter depois ali um substrato permeável, né, muito mais passível de você ter ali uma microinfiltração marginal, né, você pode remover o seu solvente com um aparelho chamado Tooth Dryer. Eu falei que o meu tá velho, arrebentado, velhinho, de tanto usar, né? São mais de 15 anos usando esse aparelho, e depois que eu comecei a usar esse aparelho, o que é esse aparelho? Ele é como se fosse um secador de cabelo, só que é um secador de dente, que ele tem uma pontinha ali, né? Ali mais ou menos do tamanho de uma ponta de um fotopolimerizador, uma pontinha bem menor, e ele realmente, né, você aplica ali, na hora que você aplicou o seu adesivo simplificado, o seu adesivo universal, você aplica e ele vem um ar morno e seco, porque é como se fosse um secador de cabelo. Eu tenho um aluno que ele adaptou um secador de cabelo, né? Ele tem até um vídeo que ele colocou no nosso grupo secreto do Facebook. Ele me deu uma ideia, eu vou pedir permissão para ele, para a gente colocar no nosso Instagram, colocar no nosso, ali na nossa página do Facebook. Mas o Tooth Dryer, você pode, né, anota esse nome, Tooth Dryer. Você, se não me engano, você pode comprar esse aparelhinho na Amazon, tá? No eBay, demora um pouco para chegar, mas lá tem um link. Pode digitar isso no Google, que vai ter em tudo quanto é site para comprar, porque é um troço baratinho, se não me engano. Não, isso aqui não passa de $50, né? $100, eu não sei, eu não sei bem. Eu me lembro que o pessoal pesquisou, né, lá na última turma do curso presencial, o pessoal pesquisou e teve gente que comprou, e esse outro aluno ele transformou um secador de cabelo. Então o que eu gostaria muito que isso ficasse aí, que você guardasse isso como realmente uma pérola. Depois que eu comecei a utilizar isso aqui, tá? Eu posso dizer para você o seguinte: os meus casos de sensibilidade pós-operatória,
em restaurações posteriores de resina, praticamente zero. Depois que eu comecei a usar isso aqui, claro que a gente usa outros recursos, como um protocolo adesivo muito bem embasado, além disso aqui, mas isso aqui ajuda demais, tá? Como eu te falei, trabalhos mostram que isso aumenta em 30% a qualidade das suas restaurações de resina composta. Então eu posso dizer que fraturas, diminui muito a questão de fraturas, principalmente fraturas adesivas, tá? Claro, porque a maioria das fraturas coesivas é por conta já de algum envolvimento oclusal, mas fraturas adesivas praticamente zero também, tá? Então isso aqui é uma coisa simples e que o dentista precisa incorporar na clínica. É uma coisa que eu falo em todos os cursos, porque não é porque eu citei muita gente que pesquisou sobre evaporação de solvente em camada híbrida, tá? Mas eu vi isso aqui nos meus 20 anos, faz 15 anos que eu uso isso aqui, e depois que eu comecei a usar isso aqui mudou drasticamente, tá? Então eu vi na prática, tá? Eu vi resultados clínicos, resultados a longo prazo de diminuição de sensibilidade pós-operatória, de segurança, de aumento de qualidade e tudo mais com relação a simplesmente você ter o cuidado, né, de aplicar ali um jato de ar de 20 a 30 segundos, um jato de ar morno, morno a quente, né, ali antes de você fotopolimerizar o seu adesivo ou simplificado ou adesivo universal. Então utilize um ar morno e seco, tá, durante 30 segundos antes de você fotopolimerizar, tá, que você vai ver realmente resultados assim incríveis. Chega assim realmente a você começar a perceber a diferença de pacientes que você tinha pacientes que antes de adquirir isso aqui eu cheguei a fazer restaurações em uma arcada, ele voltou anos depois, eu fiz a outra arcada, ele era um paciente que muitas vezes tinha relatado algum tipo de sensibilidade, e depois de realizar um protocolo de secagem e remoção de solvente com ar morno e seco, tá? Isso realmente mudou da água para o vinho. Então esse foi uma dica pouco comum, incorpore isso, tá? Procure aí no meu Instagram, eu quero ver se eu consigo aquele vídeo do aluno que transformou o secador em um tooth dryer, tá? Mas você vai conseguir adquirir esse tooth dryer sim, só comprar pela internet, é um aparelho muito baratinho que vale a pena, que vai mudar a clínica do seu dia a dia. Legal? Então um abraço e até mais.